Fala pessoal! Hoje a gente vai falar sobre Venom 3, o tão esperado final da trilogia do nosso querido simbionte. Já adianto que essa franquia dividiu opiniões, de um lado, os fãs mais fiéis e do outro, uma enxurrada de críticas. Vamos ver se esse desfecho faz jus à jornada de Ed e Venom. Antes de entrar na trama, vamos falar de números. Venom, 2018, arrecadou mais de 850 milhões de dólares mundialmente, e a sequência Tempo de Carnificina superou os 500 milhões. Juntos, ultrapassaram a marca de 1,2 bilhão nas bilheterias. Mas, como dizem, dinheiro nem sempre compra qualidade. É aqui que a coisa começa a ficar dividida. No Rotten Tomatoes, Venom 3 conseguiu só 37% de aprovação dos críticos, enquanto o público deu 79%. E isso revela muito sobre o que as pessoas esperavam do filme. A história começa com Ed Brock se escondendo no México, enquanto descobre pela TV que é procurado pela polícia por um crime que não cometeu. Isso coloca ele e Venom em uma nova jornada. Ed quer limpar seu nome, mas, é claro, as coisas ficam bem mais complicadas. E agora temos o grande vilão da vez, Knull, o criador dos simbiontes, que está caçando Ed e Venom. Ele quer destruir a humanidade e se vingar daqueles que o traíram, mas para isso, precisa de algo que só a dupla tem. O filme continua entregando os momentos de descontração entre Ed e Venom, que a gente já conhece bem. Mas a trama também tenta construir um encerramento, algo que possa parecer uma redenção para o Ed e o simbionte, só que será que isso realmente entrega? As críticas são bem divididas, alguns dos principais sites disseram que o enredo é confuso, que o tom não sabe se quer ser sombrio ou cômico e que o desfecho pareceu forçado. E vamos combinar, para o fim de uma trilogia, muita gente esperava um final mais épico. No fim, Venom 3 tenta trazer um desfecho para a saga de Ed e Venom, mas parece que faltou aquele algo a mais para um encerramento digno. Se você é fã, provavelmente vai curtir os momentos de interação e humor da dupla, mas para quem esperava um final grandioso, pode não ser o suficiente. Resumindo, filmes temos os seguintes pontos. O capítulo final da trilogia do simbionte mais caótico da Marvel. E olha, esse filme tem ação, tem aquela comédia estilo Venom, mas também traz muitas decisões, bem discutíveis. Começando pelo ponto forte, as cenas de ação. Sem dúvida, Venom 3 entrega a melhor ação da trilogia, com cenas bem mais claras e um CGI competente. A diferença é que o vilão aqui não é um simbionte sombrio, mas uma criatura alienígena que dá um show de combate, o que ajuda muito na visibilidade das cenas. Mas, como esperado, o filme continua com o estilo de comédia pastelão, que é marca registrada da franquia. Algumas piadas funcionam, mas ainda temos aqueles momentos cringe que talvez façam o público se contorcer um pouco na cadeira. Tem muita piada desnecessária e o filme parece querer repetir a fórmula a qualquer custo. Mas nem tudo é perfeito. O filme sofre bastante com personagens mal aproveitados, que aparecem, fazem o que tem que fazer, e somem. Além disso, ele depende de várias coincidências para avançar na trama. E, claro, é aquele desfile de burrices que a gente já espera, mas aqui é quase uma regra. Desde o próprio Venom até cientistas e militares experientes, todo mundo parece tomar as piores decisões possíveis. E falando em falta de inspiração, a trilha sonora é um ponto baixo. As músicas não dão aquela emoção que a gente esperaria em momentos cruciais, e isso quebra o clima de algumas cenas de ação. Tem até momentos que lembram o pior dos filmes antigos do Hulk, só que aqui com um toque de meh nas escolhas musicais. Uma novidade foi a introdução de Knull, o deus dos simbiontes. Ele não é o vilão principal aqui, mas sua aparição indica que a Sony está preparando algo grande para o futuro, e quem sabe, Knull pode ser a próxima grande ameaça no universo dos simbiontes. Então, no fim das contas, Venom 3 parece um filme de sessão da tarde dos anos 2000. Ele é divertido, tem boas cenas de ação e deixa um gancho para o que pode ser uma ameaça muito maior. Mas os mesmos problemas de sempre, as piadas forçadas, as conveniências e as decisões mal pensadas estão lá. Então, vale a pena ver? Talvez, mas vá preparado para dar umas boas risadas, e não só pelas razões certas. Agora é com vocês! Deixem nos comentários o que acharam do filme, se acham que Knull será realmente o próximo vilão e o que esperam do futuro dessa franquia. E, claro, não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal para mais análises de filmes como essa.